Olá! No Estação SUS desta semana, vamos discutir os rumos da Política Nacional de Saúde Mental. Estamos recebendo aqui hoje Marcelo Quimati, o novo diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre os desafios atuais e as propostas para ampliar e qualificar a rede de cuidado em saúde mental no país. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. Assim, a gente está com uma expectativa muito grande, né, com a sua chegada. Acho que é importante também a gente saudar, né, a nossa antiga diretora, a Sônia Barros, também, que fez um trabalho importantíssimo, né, de retomar, né, o campo da saúde mental, com os princípios, né, as diretrizes que o campo, né, lutou tanto para conquistar. E acho que agora é um momento também importante para a gente tentar avançar, né, nas políticas. A gente sente nos municípios muitas necessidades que chegam dos gestores, dos profissionais. Você está muito também envolvido no campo, tem uma pesquisa recente sobre isso. Então acho que assim, para começar a nossa conversa, acho que era importante a gente tentar ver se você pode fazer uma reflexão, trazer para a gente uma visão geral. O que você acha que está o estado da saúde mental, da rede de atenção psicossocial no país, pensando tantos desafios a partir da saúde coletiva em geral, né, dos nossos, enfim, dos adoecimentos psíquicos e como é que você vê, e também da rede de atenção psicossocial. Perfeito. Flávio, eu acho que é muito interessante e muito importante a gente citar a Sônia Barros, que está saindo do Desmad agora, porque se a gente for ver esse período, né, que ele começa em 2023, eu acho que primeiro eu vou fazer um recorte assim desses últimos anos e como que a gente pensa em avançar até o final do ano que vem, mas pensando nessa totalidade entre 2023 e o final de 2026. Quando a gente pensa nessa totalidade, nesses anos, a gente percebe que esses dois primeiros anos, 2023, 2024, até meados desse ano, eles foram muito importantes para fazer uma recomposição de custeio em relação ao custeio do serviço de saúde mental, que eles vinham defasados há mais de 10 anos. Na verdade, eles não vinham defasados, existia um contingenciamento de fato em relação ao aumento do custeio. E no começo do século, né, nos anos 2003, 2004, o que era do custeio federal e que ele chegava assim, a 70%, 80% do custeio total dos serviços, ele foi diminuindo até chegar a uns 30%. Então, esse período de reposição de custeio, o aumento do custeio do governo federal, ele viabilizou uma nova expansão da rede, o que de fato aconteceu ao longo desses últimos 2 anos. Entretanto, o que a gente entende é que existe uma necessidade de mudanças que elas vão além do quantitativo de serviços da rede. A ideia de que não basta fazer uma expansão da rede dentro dos mesmos moldes e dentro do mesmo modelo. Isso não quer dizer necessariamente que a gente vá abrir mão de uma série de princípios e de referenciais que eles são estruturantes para a política de saúde mental e a reforma psiquiátrica. Então, existe sim muita expectativa em relação a algumas mudanças que elas são muito estratégicas e que elas vão conseguir adaptar a rede de saúde mental a esses novos desafios do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista das transformações da sociedade brasileira que aconteceram ao longo desses últimos 20 anos. Não, excelente. Acho que nesse sentido fica, assim, para a gente a questão, né, da relação interfederativa, né, porque eu acho que essa retomada, né, desse diálogo, construindo, né, propostas dentro, né, do legado da reforma psiquiátrica e da rede de atenção psicossocial, acho que queria te escutar, assim, como é que você acha que é possível a gente fortalecer esse diálogo, né, seguir, né, mais próximos, entendendo mais as necessidades dos territórios, a diversidade que é do país, e nesse sentido também falar um pouco, já que você falou do custeio, né, como é que a gente pode pensar se há, né, se há perspectiva de ampliar esse financiamento, de habilitar novos serviços ou incentivar a ampliação da RAPS nos territórios que também são necessidades apontadas assim pelos municípios. Não, perfeito. Tá, vamos começar dentro dessa última parte, né, dessa ideia de expansão. A gente
tem um entendimento que ao longo desses últimos 20 anos, algumas lacunas elas ficaram presentes dentro do campo assistencial. Se a gente for pensar a reforma psiquiátrica, a política de saúde mental, ela surge como uma política de desinstitucionalização, né, principalmente voltada assim, a uma mudança de modelo, né, no qual você tem hospitais psiquiátricos que eles centralizam a atenção, o custeio da rede, assim, eles tragam o custeio da rede como um todo. E aí, ao longo dos primeiros anos dos anos 2000, desse século, a gente tem um movimento de interlocução com o território a partir de realidades regionais que ele foi fundamental para a consolidação dessa política. Então, eu estive no Ministério a partir de 2007, mais ou menos, e a gente tinha um processo muito rico no qual você via experiências que eram locais, você fazia um processo de adaptação dessas experiências locais para elas terem um âmbito nacional e a gente trazia essas experiências para dentro da política como um todo. Então, foi assim que surgiram os centros de atenção psicossocial, por experiências pontuais em Santos, em São Paulo, modalidades diferentes dos centros de atenção psicossocial para criança e adolescente, para usuários de álcool e outras drogas. Foi dessa forma que surgiram as unidades de acolhimento. Então, toda vez que você tinha uma experiência e que dentro da concepção de rede ela tinha muito sentido em ser incorporada, criava-se um modelo institucional que era incorporado à rede de atenção psicossocial. Esse processo ele só é possível com uma forte interlocução interfederativa. Então, por um lado, a gente capta essas experiências locais e nacionaliza ela, e pelo outro lado, a gente adapta, né, o funcionamento da rede a uma realidade local. Na medida em que a gente parou de fazer isso ao longo desses últimos anos, e esses últimos anos não são os últimos 3, 4 anos, os últimos 10 anos, mais ou menos, na medida em que a gente para de ter esse processo, essa interlocução, a política como um todo, ela passa por um processo de burocratização. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma lacuna enorme do ponto de vista assistencial em municípios de pequeno porte hoje. Muitas vezes, os municípios, eles têm menos de 15 mil habitantes, eles querem abrir um serviço de saúde mental que ele vai apoiar e funcionar como referência para outros municípios. E dentro do desenho da política, essa é de fato a única alternativa que municípios de pequeno porte têm muitas vezes, a não ser que eles criem serviços e estratégias com custeio próprio. Bom, do ponto de vista da leitura das portarias, existe dificuldade em fazer a habilitação desses serviços. Só que isso é colocar a estrutura da portaria e pensar a população, né, que vai ser usuária do serviço, muito do ponto de vista burocrático. Quando a gente coloca isso a partir da lógica da necessidade no município como uma estratégia local, ele é muito interessante. Então, um exemplo, eu estava como consultor do CONAS e eu fui visitar um município no norte de Goiás, que ele tem um serviço de funcionamento 12 horas, é um CAPS-1, que ele funciona como referência para um município de 6 mil habitantes, e você pegando a totalidade dessa região, eles tiveram 3, 4 internações psiquiátricas em um ano. E aí quando você vai pensar e ver de perto como que é o processo de trabalho, isso é um arranjo local de uma interlocução que os dois municípios eles criam com uma sistematização que ele está fora da política de saúde mental. Então, esses arranjos locais, é muito importante que dentro dessa interação interfederativa a gente consiga ter sensibilidade para entender isso como algo que deve sim ser apoiado pelo Ministério da Saúde e ao mesmo tempo que pode funcionar como um grande modelo para a gente utilizar em outros municípios de pequeno porte que tem esse perfil. Então, e essas demandas assistenciais. Então, a ideia é que a gente crie espaços de interlocução permanente, tanto com o CONAS e o CONASENS. A Secretaria Executiva ela tem uma diretoria que ela é voltada para essa interlocução interfederativa. Em 2023, eu tinha
já coloquei o compromisso da gente rever a legislação de saúde mental nesse sentido de trazer uma modernização para ela e atender essas novas necessidades da sociedade brasileira, e vamos fazer isso, né? Ao longo das próximas semanas, eu acho que a gente já deve se reunir e começar a fazer uma leitura. A gente tem várias questões relacionadas à legislação, às portarias, a experiências locais, que elas devem ser colocadas em pauta. Excelente, Marcelo. E o que você fala traz assim para a gente algumas questões, né? Os COSENs, por exemplo, né, que são as nossas representações estaduais, que eu acho que é o espaço assim, mais rico que a gente tem de capilaridade das discussões de políticas que a gente tem aqui no nível federal. A gente está querendo trazer os COSENs, fortalecer os COSENs, né, nessas discussões. Então, acho que esse é um ponto importante. Outras questões, por exemplo, quando a gente percebe que algumas políticas são tomadas aqui e não dialogam com né, os territórios, essas políticas, às vezes, elas chegam de uma maneira, de certa forma, com muita necessidade de aparar algumas arestas. Então, assim, nesse sentido, eu acho que para a gente é muito importante que essa relação interfederativa seja fortalecida, que os COSENs, né, sejam colocados para dentro das discussões, né, porque a gente sabe que existe um modelo, né, de coordenação da RAPS, assim, do ponto de vista da política nacional, que prioriza coordenadores estaduais e né, os representantes das capitais. Então a gente quer, com essa perspectiva, né, de fortalecer, né, o diálogo entre, né, essas diferentes esferas de governo, que a gente consiga fortalecer os COSENs. E nesse sentido, eu acho que eu queria aqui dar voz, né, um pouco do que chega para a gente. Então, assim, hoje os COSEMs, né, os municípios, eles trazem para a gente muita necessidade na área de qualificação profissional. Há muita dificuldade da gente conseguir, né, profissionais para os serviços especializados. Há uma necessidade muito grande de qualificar a atenção básica, de pensar a atenção básica nessa rede. Então, a gente tem muita dificuldade de deslocamentos de alguns lugares, populações vulneráveis. Eu queria entender, assim, talvez assim, colocar para uma reflexão, né, Marcelo, como é que o departamento está pensando, né, nessas questões, assim, que diretrizes vocês pensam em atuar nessa sua gestão? Eu sei que a gente tem um ano, né, um pouco mais de um ano, mas que diretrizes, assim, pensando nessas necessidades, pensando um pouco nessa perspectiva que eu trago dos COSEMs, o que você poderia estar assim, trazendo para a gente, como é que vocês estão pensando em trabalhar nessas questões? Então, se a gente for ver essa história, né, assim, a política de saúde mental, ela tem uma história da interlocução interfederativa. Então, vamos pegar no começo dos anos 2000. Né? No começo dos anos 2000, existia uma condição política e uma condição dentro dessa rede de saúde mental, na qual os grandes interlocutores, né, da política e do Ministério da Saúde eram coordenadores estaduais e municipais de grande porte. Isso era uma espécie de base política para a expansão da reforma psiquiátrica. Então, nesse período que foi criado, por exemplo, na gestão do Pedro Gabriel, foi criado o Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde Mental. Posteriormente, durante o plano CRAC é Possível Vencer, foram criados algumas estruturas dentro dos estados, que eram planos estaduais, né, de gestão da política de saúde mental, e eles eram acompanhados e monitorados pelo Ministério da Saúde. A leitura que a gente faz hoje, Flávio, é a seguinte: essa ideia de você ter um conjunto de apoiadores, né, e gestores na área específica de saúde mental, ele não fortalece necessariamente, hoje em dia, o papel dessas pessoas dentro das respectivas secretarias de saúde. Então, o que acontecia 20 anos atrás é que você tinha coordenadores de saúde mental que, na medida que eles eram apoiados por uma coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, eles ganhavam força, e essa força era o suficiente para abrir serviço, para modificar o modelo de atenção, para lidar com situações de fechamento de hospital psiquiátrico, que passavam pelos pinaches e tal. Hoje em dia, a gente entende que dentro de uma política já instituída e com uma série de gargalos, para que a gente consiga avançar mais, a interlocução exclusivamente com coordenadores municipais e estaduais, ele não é o suficiente.
Então, esse diálogo que a gente tem que fazer com o CONAS e o CONASENS, ele busca, sim, fortalecer os coordenadores estaduais e municipais, mas o entendimento que essa interlocução ela tem que ser feita com os secretários mesmo. Tem que ser feita com os secretários, com o CONAS os COSENS, e você falou um ponto muito importante, né? Essa conversa, ela tem que capilarizar. Então, ela tem de ir, de fato, do CONASENS para os COSENS, para a gente entender realidades locais. Então, eu tenho uma interlocução boa com o COSENS de São Paulo. E as particularidades que o Estado ele tem lidado, principalmente dentro dos processos de desinstitucionalização, eles são gigantescos. E são desafios que eles não são reprodutíveis em outros estados. Então, a experiência de São Paulo, por exemplo, ela serve para a gente entender a experiência de São Paulo, com as suas milhões de particularidades. E essas particularidades, essa situação de algumas cidades e alguns municípios que eles recebem dentro do fechamento dos hospitais de custódia, um grande número de moradores para a rede como um todo, ele tem que ser visto na sua particularidade e nessa especificidade. Então, essa é uma particularidade, é lógico que não é só da saúde mental, mas é uma particularidade que a saúde mental tem. Como ela dialoga muito com muitos fenômenos contemporâneos. Então, por exemplo, o acesso à internet, o uso de telas, são fenômenos que eles interferem, né, dentro da saúde mental de uma forma diferente com outras áreas de saúde. Então, as políticas, elas têm de ser muito sensíveis a essa transformação que a sociedade tem, né, e é o que eu havia falado no começo da entrevista. A gente não pode se dar ao luxo de achar que fazer o mesmo numa quantidade maior vai solucionar problemas novos. Mas o desafio é você fazer coisas novas a partir de um mesmo referencial de cuidado de território, cuidado em liberdade, sem perder esses princípios da política como um todo. Não, eu concordo. A gente tem, inclusive, né, Marcelo, assim, bastante questões em relação ao tema da criança e do adolescente, né, de uma onda dos transtornos de espectro autista que tem, né, tomado bastante, né, espaço, né, tanto na opinião pública e acaba pressionando, né, os gestores, e a gente sabe, né, que muitas vezes essas pressões que se criam na sociedade não necessariamente são necessidades em saúde reais, mas as pressões políticas são grandes, né? Então, esse jogo de cintura, né, entre o que é de fato a nossa capacidade tecnicamente de dar respostas e o que são essas demandas coletivas. Por exemplo, há uma demanda coletiva da sociedade muito, muito forte, né, que vem também de movimentos organizados da sociedade civil, de famílias, usuários, etc., que querem serviços específicos para diagnósticos, como é o transtorno de espectro autista, né? Então, como é que vocês, né, no departamento hoje, estão pensando esses temas estratégicos, né? Criança, adolescente, TEA, álcool e drogas, assim, eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito. Então, perfeito. Quando você tem movimentos assim muito fortes dentro da sociedade, logicamente o Estado ele acaba sofrendo maior impacto nos locais onde ele tem maior capilaridade. Então, exemplo, tudo isso bate na atenção primária. Então, esses processos de medicalização da infância, de epidemia de uso de psicotrópico, esses movimentos como um todo, e que eles são muito contemporâneos, eles aparecem onde o Sistema Único de Saúde ele fala mais, ele está mais próximo da sociedade, que é na atenção primária. Então, as ações elas têm que ser muito voltadas para a atenção primária e menos voltadas a essa lógica que na verdade acaba reforçando, né, essa segmentação que o processo de medicalização faz com a sociedade brasileira. Ele acaba reforçando na medida em que a gente cria serviços especializados. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa nesse conjunto de novos diagnósticos ou de pessoas diagnosticadas
com algumas categorias que elas podem ser antigas, mas os critérios para se fazer diagnóstico eles mudaram. Toda vez que a gente tem um fenômeno como esse, você não está só criando um diagnóstico e falando, olha, essa pessoa ela tem. Você cria outras coisas. Por exemplo, hoje em dia as pessoas elas se identificam com o diagnóstico e elas entendem aquilo como uma categoria que explica toda a trajetória de vida da pessoa. Esse movimento, ele é o oposto, ele é o contrário do que a gente cria quando fala de cuidado em território. Quando a gente fala assim, olha, o cuidado ele tem que ser feito no território, é dizer que, olha, essa pessoa que tem um diagnóstico transtorno espectro autista, ela pode até ter esse diagnóstico, mas isso não resume quem ela é. Ela não, essa categoria, ela não explica tudo o que a pessoa é. Muito pelo contrário. Ela pode, a gente pode entender isso como de fato, como um balizador, mas se o Sistema Único de Saúde, ele entende essa categoria como grande organização, o organizador do cuidado dessa pessoa, você exclui o sujeito que está por trás e você trata o diagnóstico. Então, ou a gente cuida de pessoas ou a gente trata diagnósticos. E o desafio é a gente criar uma organização de um sistema que ele consiga, de fato, abordar o diagnóstico sem ocultar o sujeito que está lá por trás. Para a gente fazer isso, o cuidado ele tem que ser em território. Então, vamos lá, vamos pensar, por exemplo, eu acho que o exemplo do transtorno espectro autista é muito bom. A gente teve um aumento estratosférico do número de diagnósticos e isso muito associado a uma série de mudanças do ponto de vista legislativo que eles não só criam essa identidade, mas eles criam uma série de coisas positivas relacionadas à pessoa ela ter um laudo e um diagnóstico. E é lógico que dentro de um país assim super desigual como a gente tem, esse diagnóstico ele é de fato procurado e utilizado para que essas pessoas elas tenham direitos. Então, a gente cria aí uma contradição. As pessoas elas ganham direitos junto ao poder público a partir de um diagnóstico médico. É lógico que esse processo ele é atrativo, é interessante para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, elas caem dentro de um processo no qual todas as coisas da vida, dificuldades, desafios, elas vão ser entendidas a partir desse prisma, a partir do prisma do diagnóstico e a ideia de que ele norteia todas as relações que essa pessoa ela tem com a vida social, com a família, com o afetivo, consigo mesmo. A gente precisa superar isso dentro de um modelo de atenção a partir da qualificação do cuidado dessas pessoas dentro de uma rede de atenção, mas com muita ênfase no território, muita ênfase na ação da atenção primária. A gente teve um grupo de trabalho intraministerial que ele desenvolveu uma série de estratégias e de fato porque a gente tem um modelo de atenção que ele envolva uma política da pessoa com deficiência e da saúde mental. E a gente começou a fazer algumas discussões e assim, a gente prevê que ao longo dos próximos meses a gente vai ter de fato um modelo e uma linha de cuidado muito clara. E a partir disso, e a partir da Constituição, a gente quer fazer uma discussão com o CONAS, CONASENS, depois com os COSENS, para a gente pensar como que essa rede ela pode ter esse diálogo com a atenção primária. Na verdade, é uma linha de cuidado que, obviamente, envolve a atenção primária, mas como essa rede ela responde a essas necessidades e realidades regionais. E, a partir disso aí, entrar dentro num processo de expansão da mesma. Mas isso também, por outro lado, ele tem que ser feito em diálogo com a sociedade civil. Ele tem que ser feito em relação a essa militância que trabalha que incide, em relação ao Estado, ao Legislativo, em relação ao transtorno espectro autista. Porque a gente tem um entendimento também que dentro dessa evolução que teve a política de saúde mental, e
de algumas lacunas e gargalos que eles apareceram ao longo dos anos, na medida em que a gente não incide, não faz esse diálogo, o que acontece é que os municípios e estados, eles são obrigados a criar estratégias próprias para lidar. E muitas vezes essas estratégias, elas não são convergentes com a política de saúde mental. Não, cara, infelizmente a gente está chegando aí na reta final do programa, assim, são tantas coisas que a gente queria conversar e não dá tempo, né? Pensando nos desafios, mas eu acho que você traz a questão de olhar a pessoa, né? Como um todo, e a gente organizar, né, o cuidado a partir das pessoas. Acho que esse é um recado interessante. Agora, assim, né, numa fala final sua, Marcelo, que eu queria te pedir assim, hoje os municípios estão no ano de, né, realizar os planos municipais de saúde, que de certa forma orientam o trabalho, né, dos territórios nos próximos 4 anos. Pensando na agenda nacional, né, de saúde mental que o Ministério, a partir de agora, né, pensa em implementar, e pensando nos territórios, o que você diria para essas pessoas que estão pensando, né, planejando os seus, né, fazendo os seus planos, o que você diria para essas pessoas a partir da sua agenda que você pensa em implementar nessa tua chegada agora no departamento? Para as pessoas, né, para as pessoas que estão organizando esses planos municipais, o que eu acho que é importante sugerir é que pensem, né, esses planos a partir de uma análise da necessidade da população, com base e com referencial no cuidado em território, no cuidado centrado no sujeito, no desenvolvimento de pensar principalmente na expansão do acesso, e isso é muito importante particularmente para usuários de álcool e outras drogas. A gente tem várias evidências de que o acesso dessas pessoas à rede como um todo, elas têm que ser melhor, ele tem que ser melhor, e que retomem esse raciocínio de qual que é a demanda da população, ao invés de tomar as portarias e a política dentro desse conjunto de serviços que é possível abrir a partir de uma dimensão populacional. Então, pensem mais na necessidade da população e o que se fazer a partir dessa necessidade, e menos a partir da ideia de que essa política ela está instituída, e se pensar nas necessidades da população é pensar na relação entre o número de habitantes e serviços que eles podem ou não ser implantados. A gente tem que novamente inverter essa lógica, porque 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha essa possibilidade do território ele formular estratégias e a gente dialogar a respeito delas. Hoje em dia o que se faz é o contrário. A pessoa abre a portaria, vê um menu de possibilidades com base populacional, e essa base populacional ela é muito dura, ela não considera, por exemplo, vulnerabilidade, ela não considera dependência da população. Ela abre esse menu e fala, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Isso não é um plano municipal. Um plano municipal é o diálogo entre como que o Estado se organiza para suprir as necessidades que são identificadas na população. Tá? Essa leitura de responder às necessidades da população a partir de um menu que ele está na política, ele faz parte desse processo de burocratização pelo qual a gente passou e que a gente precisa superar agora. Então, só que isso só funciona, Flávio, se a gente conseguir ouvir esses planos municipais e conseguir ter esse diálogo. E é isso que a gente quer abrir. A gente quer abrir com CONAS, CONASENS, com os COSENS, mas a gente quer abrir também com experiências locais. Então, a gente tem realizado várias discussões com algumas experiências pontuais que elas são muito interessantes e que a gente vai ser muito sensível em relação a habilitação e utilizar esses exemplos para fazer essa reflexão sobre a legislação de saúde mental.
Excelente, Marcelo. Queria aqui então te agradecer muito, né, a sua disponibilidade, a sua disposição, sempre muito solícito para, né, estar aqui dialogando com a gente. A gente sabe que, né, não é fácil, você chega com uma responsabilidade grande, mas assim, a gente quer se colocar aí à disposição, né, para ajudar, para apoiar nesse período todo que você vai ter. Desejamos aí muita sorte, né, muito trabalho. Esperamos aí conseguir conquistar juntos aí muitas coisas, né? Esperamos aí ver se a gente consegue mais financiamento, mais serviços habilitados e, né, de forma geral, acho que assim, proporcionar uma saúde, né, melhor, pelo menos assim, um contexto em que a saúde das pessoas, as pessoas possam se realizar mais e a saúde mental não seja considerada um problema. Eu sei que isso é um sonho, né, um sonho nosso, que é muito difícil, né, a partir do que a gente vive hoje na sociedade, né. Enfim, nosso modo de existir hoje, ele não é muito favorável, né, para uma vida, para um bem-estar, né, físico e psíquico, mas a gente espera, assim, poder ajudá-lo, né, então desejamos bastante sorte para você e muito trabalho. Obrigado, viu? E muito obrigado o convite, muito obrigado pelo apoio e vamos conversar, vamos pensar, vamos trabalhar junto. Eu acho que os desafios do Ministério da Saúde, dos municípios e dos estados, eles são a mesma questão, a população é a mesma. As soluções elas têm que ser compostas de forma também tripartite. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o Estação SUS de hoje. Acompanhe a íntegra no canal Mais Conazense no YouTube e até a próxima.